Será que a sua empresa está realmente preparada para as mudanças da nova reforma tributária? Você por acaso já chegou a mudar de casa algum dia? Você lembra como que foi? Foi tudo exatamente como você previu ou você teve imprevistos? É disso que eu vou tratar aqui. O que você precisa fazer para que você se ajuste? Eu vou trazer aqui a minha experiência de quase 3 décadas atuando com estratégia e transformação organizacional e eu garanto que eu vou falar coisas aqui que você ainda não percebeu e que vai ser importante você ficar comigo até o final do vídeo para você ver o que você precisa ajustar no seu negócio. Acredito que você se lembra de alguma mudança que você tenha feito, né? As coisas estavam ali quietas na casa que você está. De repente você fala, vou mudar. E aí, só de mudar as coisas de lugar, de encaixotar, você tem perda, você tem quebra, tem uma série de questões. Aí você coloca as coisas no caminhão e aí você vai fazer a mudança, chega lá, às vezes você tem imprevisto. Quanto tempo leva para efetivamente você falar, realmente eu mudei de casa, eu estou instalado na nova casa? Leva um tempo isso. Muitas empresas não se atentaram ainda que é muito mais do que fazer conta. Vão passar agora por uma grande prova de adaptação. Eu vou começar para você aqui fazendo essa analogia entre mudança e a sua empresa, né? Olha só, quando você mudou então, seria importante você ter uma reserva, um dinheiro para essas questões que não estavam previstas. Agora, com esse processo que nós vamos ter, quando tiver implantado realmente, as coisas estiverem valendo, o que vai acontecer nesse processo que vai exigir da sua empresa coisa que você ainda não pensou, que você não se estruturou, que você não planejou? Vamos começar pelo primeiro, que é o básico. Por um acaso, você já tem reserva de caixa? Porque o que vai acontecer? A nova mudança tributária, no período de adaptação, não estou nem falando de alíquota, mas no próprio período de adaptação, vai ter ali alguns problemas que vai exigir muitas vezes a sua reserva de caixa. Porque você está ali numa velocidade hoje que quando ocorre a mudança, essa velocidade pode alterar, né? Por N fatores de adaptação, seja de gente, de tecnologia, internos, externos ao seu negócio. Então, qual que é a sua reserva que você tem para os imprevistos ou para algum tipo de queda de produtividade no período de adaptação? Porque, como eu disse, muitas vezes quando fala em reforma tributária, a conversa fica na questão do cálculo, da alíquota, mas vai muito além disso. Vai na capacidade da sua empresa se adaptar para aguentar essa fase de transformação. E aí que efetivamente empresas que estão mais estruturadas, essas vão aguentar atravessar a transformação. Pessoal, tudo que é variável e externa, que afeta diretamente ao seu negócio e pega você despreparado, ele vai simplesmente separar as empresas que são profissionais daqueles que estão ainda com uma infraestrutura de gestão amadora. A gente passou por um caso da pandemia. Qual foi o reflexo da pandemia nas empresas? Aquelas que estavam estruturadas conseguiram superar melhor ou passar por essa fase. Só que aí tem uma questão, não eram apenas as que estavam já estruturadas antes do processo de pandemia, mas aquelas que tiveram uma resposta rápida ao que estava acontecendo. E é essa pergunta que eu te faço agora. Além da questão da reserva de caixa, qual que é a capacidade de rapidez da sua empresa de se ajustar, de se adaptar? Você por acaso já tinha pensado nisso? O que você tem que trabalhar no seu negócio para que você tenha uma empresa que tenha uma rápida capacidade de resposta, de adaptação aos novos cenários, às novas exigências e que tenha um fluxo de caixa para que você efetivamente aguente aí o que está imprevisto, né? O que você ainda não previu nesse processo. A outra questão que eu quero destacar aqui, que é importantíssima e não tem a ver necessariamente com a alíquota. Como que estão os processos da sua empresa? Eles estão adaptados? Eles estão já da maneira que são mais eficientes? Existe muito desperdício e perda que é colocado, embutido no preço, que ele acontece dentro do seu negócio. Quando eu faço mapeamento de processo, né, e eu faço isso desde 1997, Em 1998 a empresa que eu atuava foi certificada ISO 9000, eu mapeei naquele ano mais de 135 processos. E toda vez que você vai mapear o processo, é muito raro você não identificar desperdícios acontecendo dentro do que está sendo executado na empresa. Então por aí já começa o problema. Essa questão, né, da nova alíquota, dos novos impostos,
Quando você entra mais preparado de uma maneira mais eficiente, que você reduziu desperdício, retrabalho, né? Você tinha ali muita duplicidade até de registro. 2, 3 vezes que tinha que fazer a mesma coisa de maneira desnecessária e aquilo que você deveria efetivamente dar atenção, você não está dando atenção, esse custo seu, esse desperdício interno dentro do processo, aproveite esses próximos meses para você resolver isso, para você tratar, para você realizar um mapeamento do processo e deixar a sua empresa mais ágil, que os processos funcionem de maneira mais econômica e que ao mesmo tempo que você reduz o retrabalho, você gere mais valor e impacto para o seu cliente. Por acaso, quando se falou em nova reforma tributária, você escutou alguém falando disso que eu estou tratando? Porque é isso que impacta diretamente. Fazer conta é importantíssimo, saber onde que você vai se enquadrar é importantíssimo, mas a questão não é só isso, a questão está atrás, é a base que sustenta tudo isso. É como que está o seu negócio, os seus processos, você tem reserva para aguentar o tranco, para aguentar a pressão que você vai ter na fase inicial? Se você não tem, comece agora, ainda dá tempo. E a outra questão é para onde que eu olho quando eu vou adaptar a minha empresa, né? Eu acabei de falar de processo, eu falei de reserva, reserva ali de fluxo de caixa para você ter ali para você aguentar ali o tranco e pressões que não estão previstas. Agora eu quero falar para você o seguinte. A última coisa que eu citei foi processo, então quero adicionar mais algumas questões a isso para onde você deve olhar. Todo processo de mudança, ele leva um tempo para que as coisas se ajustem no novo desenho, no novo redesenho, né? Na nova forma de se trabalhar. E essa reforma tributária, ela vai impactar na forma com que você faz negócios. Vai alterar totalmente. Você hoje, talvez você não tenha uma atenção tão grande ali para qual que é o fornecedor que você está comprando, né? Agora você vai ter que ter uma atenção muito mais redobrada. Isso vai exigir que algumas empresas tenham até um programa ali de acompanhamento, de gestão de contrato, de desenvolvimento de fornecedor. Você vai ter que aumentar a intensidade de gestão dos contratos dos seus fornecedores. Porque isso vai ser vital e isso tem um impacto direto na nova reforma. E você também tem muitas vezes que você tem ali desperdícios ou o seu fornecedor não está trabalhando como parceiro, porque você tem ido ao mercado procurar sempre o mais barato. Então seu fornecedor não é um parceiro. E isso vai gerar muito problema, porque daqui para frente você vai precisar de um parceiro que vai entrar dentro do seu processo de fornecimento, que vai ajudar a ser um gerador de valor para o seu cliente. Então, eu falei do parceiro dentro desse processo aí que você tem sob o olhar de fornecimento. Então, você tem que pensar, olhe essas coisas, anote do processo da sua empresa, ok? As pessoas, o que vai ser necessário aí nesse grande temática, nessa grande questão aí de aprendizado das pessoas e a tecnologia. Processos, pessoas, tecnologia. É isso que vai gerar o resultado. E o resultado, ele tem que caminhar para aquilo que você definiu na sua estratégia. Você vai precisar de gás e de fôlego para você aguentar o tranco do processo de adaptação, que é absolutamente normal em qualquer mudança que faça. Seja uma mudança na sua casa, quando você vai colocar as coisas no caminhão, né? Encaixota, coloca no caminhão, leva, tem coisa que quebra. Tudo isso é o processo de adaptação. Estou fazendo analogia com a nossa mudança, né? Quando você aí fisicamente vai fazer uma mudança, em relação ao que vai acontecer na sua empresa. Você vai ter que ter fôlego, então aproveite agora e estruture os seus processos. Se você está com problema de vendas, se você está focado em vender apenas abrindo mão, né, da sua margem, dando desconto, isso vai complicar muito quando você tiver que se adequar à nova reforma tributária. Por quê? Porque esses problemas ficam mais evidentes. Né? Ou seja, todo problema ali que às vezes você já está quase que acostumado, você já absorveu alguma coisa, em qualquer tipo de mudança, eles ficam mais evidentes e mais potencializados. Problemas pequenos podem se tornar grandes problemas e a nova reforma tributária não vai perdoar e já está aí. Então você tem que olhar para isso de frente, encarar a situação e adaptar a sua empresa para isso. Se você ainda não me segue, clica aqui e siga para mais vídeos como esse. E se você acha que esse vídeo é importante para algum amigo ou amiga sua que é empresário, que tem uma empresa e que está achando que se adaptar à nova reforma tributária é apenas fazer cálculo, não que isso não seja importante, mas é uma das coisas. Encaminhe esse vídeo para que ele já possa se adaptar a tempo. Grande abraço e até o próximo.